Dois episódios desta semana revelam como a grande mídia tem tratado as séculas do fascismo que aterrorizaram o país nos últimos anos. A cobertura do caso Tacla Duran e o retorno ao país de Bolsonaro mostram que os líderes bolsonaristas não estão sendo tratados como deveriam, a escória democrática. Bolsonaro é um líder fascista que está de volta a julgamento por uma série de crimes gravíssimos, incluindo uma tentativa de golpe. Mas ele é tratado como um legítimo jogador da política brasileira, alguém que veio para organizar e liderar a oposição. Moro e Dallagnol são parlamentares eleitos e devem ser tratados como atores legítimos. Mas depois que eles cometeram atrocidades na justiça da lava-jatista e desempenharam um papel fundamental dentro do fascismo bolsonarista, espera-se pelo menos que as denúncias que enfrentam recebam ampla cobertura da imprensa. As graves denúncias do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, receberam pouca atenção nos noticiários. Eu não recebi nenhuma. O jornal televisivo de maior audiência do país não exibiu uma única mensagem. O Jornal Nacional, que passou horas nos últimos anos tratando como verdade absoluta o depoimento do denunciante da Lava Jato, se manifestou sobre as acusações de extorsão do denunciante por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Segundo Duran, Carlos Ocoroto Júnior, advogado que era sócio de Rosângela Moro à época, teria exigido o pagamento de R$ 5 milhões em troca da facilidade em um acordo de cooperação com a Lava Jato. Suas reivindicações. A Folha de S. Paulo voltou a ser generosa com o senador Sérgio Moro, revivendo os tempos da apoteose do ex-juiz. A manchete trata como um gesto grandioso a recusa de Moro ao que ele chama de odioso privilégio, que é o foro privilegiado para políticos eleitos. Trata-se da mais pura demagogia, já que não cabe a um investigado a escolha do foro, mas, sim, ao STF. A Folha sabe disso, mas parece fazer questão de recolocar o ex-juiz no altar da moralidade nas letras garrafais. O juiz que corrompeu o sistema judiciário para perseguir seus adversários políticos segue sendo tratado como a última Coca-Cola do deserto da ética na vida pública. O lavajatismo segue batendo forte no coração da grande imprensa brasileira. Nem parece que foi a Lava Jato que pavimentou o caminho para a ascensão do bolsonarismo ao poder. Está claro que os responsáveis por chocar o ovo da serpente do fascismo no Brasil continuarão contando com a benevolência de parte relevante da grande imprensa. Isso já tinha ficado claro no episódio Moro, PCC, quando vimos um endosso quase unânime da imprensa às mentiras ditas pelo ex-juiz para faturar politicamente com o caso. Depois de abandonar o emprego, tentar surrupiar joias milionárias na surdina e ir se esconder nos Estados Unidos por 3 meses, Bolsonaro voltou para a cena do crime. A recepção em Brasília foi um fracasso. Pouquíssimas cabeças de gado apareceram no aeroporto para recepcionar o líder fascista. Mas a cobertura da imprensa foi grandiosa. A volta do genocida foi tratada como a volta de um ex-estadista de respeito, e não como um líder autoritário que passou os últimos 4 anos ameaçando a democracia com uma faca no seu pescoço. A CNN Brasil, por exemplo, registrou de perto momento a momento a chegada de Bolsonaro em solo brasileiro, com direito à cobertura ao vivo. Mesmo quando já não havia mais o que falar, a cobertura continuou enchendo linguiça e dando ares triunfais à chegada de Bolsonaro. Parecia uma estrela internacional do rock chegando pela primeira vez ao Brasil. Os donos da Folha de S. Paulo deixaram claro o que pensam em editorial, opondo-se ao petismo. O bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional. O jornal vê com bons olhos a volta do fascista se ele se opor ao petismo e abandonar a atitude antidemocrática. Ou seja, o antipetismo alucinado dos donos da Folha fez com que eles propusessem uma segunda chance a um fascista que destruiu o país em todos os níveis. É inacreditável. É claro que a chegada dele deveria ser noticiada, mas nunca com toda essa pompa e dedicação. O que se viu foi um homem acusado de crimes gravíssimos, todos eles carregados de provas, sendo tratado como um ex-presidente normal, um estadista legítimo. Bolsonaro não foi um presidente normal. É uma liderança fascista que certamente estará inelegível em breve e tem grandes chances de ir para a cadeia.
Só no TSE são 16 ações que tramitam contra ele. Basta uma condenação para que ele seja proibido de disputar eleições por 8 anos. Há uma pororoca de provas em todos os casos e as chances dele não ficar perder os direitos políticos são remotíssimas. As possibilidades dele acabar na cadeia também são boas, ainda que esse seja um processo mais complicado e demorado. Bolsonaro enfrenta várias investigações no STF, todas passíveis de prisão. Em um dos inquéritos, o ex-presidente é acusado pelo seu ex-ministro Sérgio Moro de interferir na Polícia Federal para proteger possíveis crimes dos seus familiares. Em outro, é acusado por difundir fake news golpistas sobre o processo eleitoral. Há também a investigação sobre as declarações negacionistas durante a pandemia, que podem ter levado milhares de brasileiros à morte. Em outro inquérito, é denunciado por vazar informações de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. O último inquérito investiga sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Todos esses inquéritos são sólidos e com potencial para mandar Bolsonaro para o Chilindró. Além deles, há pelo menos 7 pedidos de investigação contra o ex-presidente que foram enviados pelo STF para a primeira instância da Justiça. Bolsonaro também pode virar investigado no caso das joias milionárias presenteadas pela Arábia Saudita. Ele foi intimado nesta semana pela Polícia Federal a depor sobre o caso, por enquanto, na condição de testemunha. Lembremos que, por muito menos, o Brasil já prendeu 2 ex-presidentes. Michel Temer ficou 4 dias na cadeia. Lula ficou 580. Ambas as prisões foram equivocadas, sustentadas por provas frágeis ou pela absoluta falta delas. Esse não será o caso de Bolsonaro caso seja preso. Além do volume de inquéritos, há volume de provas concretas. Não é razoável, portanto, que parte relevante da imprensa estenda o tapete vermelho para sua chegada. Depois de passar o mandato inteiro criticando Bolsonaro e sendo violentamente esculachada por ele, é incompreensível que ainda haja esse tipo de cobertura. Fica parecendo que a intenção é fazer com que o ex-presidente fascista se consolide como líder da oposição. Moro e Bolsonaro são agentes do neofascismo no Brasil e deveriam ser tratados pelo jornalismo como tais. Os dois estiveram juntos na última eleição para garantir a consolidação de uma autocracia de caráter fascista. Moro, que havia rachado com Bolsonaro, voltou para o seu aconchego para garantir uma vaga no Senado e voltou a endossar o golpismo do seu ex-chefe. O jornalismo não deveria perdoar ou pegar leve com quem atuou politicamente para calá-lo. Quem ameaça a democracia deve ser tratado como inimigo do jornalismo. É uma questão de sobrevivência, já que é ela quem garante a liberdade de imprensa. Mas, ao que parece, Moro e Bolsonaro estão sendo moralmente anistiados. Todos os dias milhões de brasileiros são impactados pelo trabalho do Interceptor Sinsep. Nossas reportagens já foram usadas em projetos de lei, resultaram na punição de abusadores e foram utilizadas para responsabilizar grandes empresas. Incomodamos juízes corruptos, grileiros, mineradoras, políticos e generais. Este jornalismo que vai para cima dos poderosos só é possível porque é diretamente financiado por cidadãos como você. O Interceptor Sinsep perdeu recursos importantes recentemente e só estamos resistindo porque contamos com milhares de apoiadores. Ainda assim, somos apoiados por menos de 1% dos nossos leitores. Imagine o que seria possível fazer se 1% de todos que são impactados por nosso trabalho nos ajudassem hoje? O Interceptor Sinsep não vende assinaturas nem anúncios. Sua doação é o apoio que nos falta para revelar as histórias que realmente precisam ser contadas.